Então, para aqueles que querem anotar as passagens que eu considero a base de todo esse assunto, Mateus 23, versículos 8 a 12, Marcos 10, 42 a 45, Lucas 12, 42 a 46, Lucas 17, 7 a 10 e João 10, 1 a 16. São as passagens básicas, o fundamento, todo aquele que serve a Deus como presbítero, como ancião, pastoreando o rebanho, todo aquele que serve a Deus no ensino da palavra, todo aquele que serve a Deus como diácono, procurando suprir as necessidades materiais dos membros mais pobres, todo aquele que serve a Deus abrindo a sua casa com qualquer tipo de dom, é um servo e deve servir à semelhança de Jesus. Então, é importante que você anote essas passagens dos evangelhos, porque elas são a base sobre o qual todo o ensinamento das cartas foram dados. E em Romanos capítulo 16, versículos 12 a 20, Romanos 16, versículos 17 a 20, nós temos a seguinte passagem: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos pés de vocês a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, seja com todos vós. É interessante que em Romanos capítulo 16, Paulo começa a falar de um monte de indivíduos cristãos fiéis que ele conhecia pessoalmente e que ele confiava. E aqui ele faz um alerta para a irmandade, para que ninguém abusasse da igreja de Cristo que estava em Roma, reunidos com diversos outros servos e servindo uns aos outros. Ele diz: tomem cuidado, acautelai-vos daqueles que provocam divisões. Note bem as pessoas que provocam divisões. Quando a pessoa não sabe unir, ela arrasta os discípulos atrás deles. Provocam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Provocam escândalos, dificultam as coisas, não vivem de acordo. Então, esses são os maus obreiros. Essas são as pessoas que nós devemos notar bem e evitar, e tomar cuidado para não sermos influenciados. Então Paulo disse: afastem-se deles. Afastem-se dessas pessoas. Afastem-se de pessoas que não estão servindo a Cristo, mas ao seu próprio ventre, aos seus próprios desejos de poder, de influenciar pessoas, de serem famosos, enfim. Às vezes a pessoa vai usar a boa palavra de Cristo para se promover, para buscar altas posições, ou para abusar da bondade e do amor provenientes do Evangelho na vida de bons discípulos.
Então Paulo estava dizendo que os falsos obreiros, os maus obreiros, usam palavras suaves e bajulação. Os maus obreiros não falam a verdade com medo de magoar as pessoas, com medo de que elas se sintam ofendidas. Na verdade, elas querem, não que elas mudem suas vidas, mas que elas gostem mais deles do que da mensagem de Cristo. E aí vão usando palavras suaves e bajulação. Por quê? Porque bajulam as pessoas. Bajulam as pessoas que lhes interessam. Geralmente pessoas ricas, geralmente pessoas que têm o que oferecer, sempre lisonjeando com motivos interesseiros. Assim são falsos obreiros, não são pessoas sinceras. E eles enganam o coração dos incautos. Enganam o coração das pessoas que não têm cautela, que acreditam em qualquer um, que estão propensos a seguir qualquer pessoa porque não conhecem totalmente a Cristo. Bem, então, por que Paulo tinha essa preocupação? Porque ele disse: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Porque a igreja em Roma queria fazer a vontade de Deus. A igreja em Roma estava aberta para os relacionamentos saudáveis. E ele não queria que ninguém abusasse. Então, eles estavam acolhendo todos aqueles que realmente queriam servir a Cristo e queriam eles ser ajudados. Então Paulo estava alegre com a disposição da igreja em obedecer tudo aquilo que for reto, tudo aquilo que for justo. Mas Paulo se preocupou tanto ao ponto de não querer que eles seguissem as pessoas erradas. Então, e ele disse: quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu não quero que vocês sejam simples para o mal. Eu não quero que vocês sejam ingênuos para aqueles maus obreiros. Eu não quero que vocês não tenham aquela condição de perceber quando alguém é enganador. Vocês têm que ser puros com os puros e perceber quem não tem a mesma sinceridade de vocês. Então ele advertiu a igreja a não se sujeitar a maus obreiros, a não se sujeitar àqueles que não servem a Cristo e estão preocupados apenas em enriquecer a sua própria barriga. Então, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. É interessante que Paulo termina essa epístola tão grandiosa aos Romanos falando de maus obreiros e de Satanás. Então Satanás usa maus obreiros. Satanás usa pessoas que se disfarçam de servos de Cristo para se infiltrar na verdadeira igreja e perverter o coração daqueles que querem seguir sinceramente a verdade. Então, fica então a lição de Romanos 16, versículos 17 a 20, é que realmente quando Paulo se despediu da igreja aos romanos, ele conhecia os bons obreiros. E ele fez uma lista de pessoas que sinceramente, com amor e com alto sacrifício, serviam a Cristo. Começando com a irmã Febe, que servia a igreja de Cencreia. Depois, lembrando de Priscila e Áquila, que sempre abrigaram a igreja em sua casa, em cada lugar em que chegavam. E depois ele foi falando uma lista de tantos nomes, de tantas pessoas, homens e mulheres, que estavam predispostos a servir realmente a Cristo e deviam se honrar pessoas como essas, né? Então que Deus possa nos ajudar a acolher com apreço aqueles que realmente servem a Cristo, mas a rejeitar completamente, nos afastar, tomar cuidado, notar bem
aqueles que só estão interessados no seu próprio ventre. E aqui em 1 Coríntios 1, versículo 1 a 4, nós temos, ou melhor, o que nós temos é em 1 Coríntios capítulos 1 ao 4, nós temos uma série de versículos, começando o capítulo 1, falando sobre os obreiros, falando sobre os irmãos, sobre os fiéis, e sobre que nós não devemos exagerar do nosso amor pelos servos de Cristo. E que nenhum servo de Cristo vai ser realmente alguém que vai criar a divisão entre irmãos. E Paulo começa em 1 Coríntios 1, versículo 10, fazendo um apelo para a unidade. E esse apelo vai até o versículo 17. Então vamos pensar que Paulo disse: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então Paulo está pedindo a unidade da igreja. Paulo está pedindo que a igreja pense a mesma coisa, que a igreja veja a coisa da mesma maneira. Então, e através da instrução dele, agora a igreja podia saber se estava vendo da maneira que Deus queria ou não. E a igreja também devia evitar a todo custo divisões. Qualquer divisão, a mínima que seja, é pecado e prejudicial ao corpo de Cristo e ao relacionamento entre os irmãos. Então, ele disse que ele estava rogando, pedindo, suplicando em nome de Jesus Cristo, para que todos fossem inteiramente unidos e falassem a mesma coisa e que não houvesse divisão e que eles fossem tão unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo agir. Então, esse é o apelo. E todos devem, digamos, pensar como a Bíblia diz, pensar como as passagens que Jesus nos ensinou sobre servir no seu reino, como a base para qualquer obra no corpo de Cristo. Bem, e ele diz no versículo 11, 1 Coríntios 1:11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanás, além desses não me lembro de se batizei mais alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada de poder. Note bem aqui nesses versículos, Paulo estava dizendo que a igreja não podia se dividir em torno dos seus servos. Então não existe eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Todos têm que ser de Cristo, porque Cristo não está dividido. E a pessoa que divide, que separa, que não une, que não zela, que não prega, que não entende a unidade, não está servindo a Cristo, está sempre servindo a si mesmo de modo egoísta. E todos têm que ser de Cristo, porque todos foram batizados em nome de Cristo. Cristo não está dividido. Paulo ficou feliz porque ninguém podia dizer que pertencia a ele, porque a pessoa achou: eu fui batizado por fulano, então sou melhor que Cicrano. Não, Paulo disse que Cristo é que é o líder, Cristo é que é importante, que todos são de Cristo. Então, em vez de enfatizar as qualidades de Apolo, aí dizer porque ele era melhor que Pedro,
ou dizer porque Pedro era melhor que Paulo, ou dizer porque a sabedoria de Paulo era diferente. Não, todos temos que enfatizar Cristo. É proibido que as pessoas superestimem qualquer servo, superestimem qualquer homem, em detrimento do nome de Cristo. Porque se nós nos pregarmos a nós mesmos, não vamos mais estar pregando a Cristo. Se nós não exaltarmos a Cristo, então não vamos estar mais no caminho certo. Então não somos servos de nós mesmos, somos servos de Cristo e servos dos irmãos. E queremos estar juntos com todos, ligados a Cristo. Então aqui nós vemos claramente que é preciso haver a unidade. E que a divisão pode ocorrer quando as pessoas exaltam homens, ou querem se filiar a homens, ou gostam tanto dos homens que se esquecem de Cristo. Então Cristo que é superior, Cristo que é o nome sobre o qual todos os discípulos têm que zelar e defender. Bem, então, como havia essa propensão à exaltação, não que Paulo estava se exaltando, não que Pedro ou Apolo estavam se auto-exaltando, não, mas as pessoas começaram a ter alguma divergência e citar nomes humanos, o que realmente Paulo condenou, né? Por quê? Porque ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, 1 Coríntios 1, 29 e 30 diz, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então ninguém pode se gloriar em si mesmo. Ninguém pode se gloriar no outro homem. Se você tem que ter orgulho, se você tem que se alegrar, se você tem que mirar em alguém, mire no Senhor. Mire no Senhor. Então, nós precisamos entender que aquele que se exalta será humilhado. Então não podemos nos vangloriar diante de Deus. É Cristo Jesus que é sabedoria. É Cristo Jesus que é santidade. É Cristo Jesus que é redenção. É Ele que é justiça. Porque nele nós temos tudo. Então vamos nos gloriar nele. Não vamos nos gloriar em homens. E não vamos nos exaltar. Não vamos nos vangloriar diante de Deus. Vamos glorificar a Deus. E se alguém tiver que gloriar-se, que glorie-se no Senhor. Exalte a Cristo e nunca a si próprio e nem a um outro homem. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1 a 5 diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está vendo? Então Paulo está falando como é que ele procedeu quando esteve entre os coríntios. Ele disse que ele não foi lá para se aparecer. Ele não foi lá para ser o melhor orador que aquela cidade já teve. Ele não foi lá para fazer um discurso eloquente, né? E nem com muita sabedoria, e nem com muita técnica, e nem com muita retórica e oratória. Não, ele foi lá para dizer sobre o mistério de Deus. Ele foi lá para dizer para as pessoas sobre Cristo Jesus, que Cristo morreu pelos pecados, e que se as pessoas então vão entender Cristo, elas vão ter o perdão dos pecados.
Foi isto que Paulo disse, a mensagem objetiva. E como é que ele se portou entre os coríntios? Bem, ele não se portou como alguém que não tinha problemas, como alguém que estava acima de todos, como alguém que não tinha dificuldades. Não, pelo contrário, ele disse, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Então, como Paulo fez? Ele foi ele mesmo. Ele tinha suas necessidades, ele tinha seus medos. Inclusive, Paulo foi encorajado pelo próprio Jesus a ficar e falar em Corinto, porque ele teve medo de não conseguir frutos ali, e foi um grande trabalho que ele fez. Então, ele tinha fraqueza, ele tinha medo de sofrer, de ser impedido de pregar, né? Ele foi tremendo. Bem, então, entre as pessoas, porque ele era um ser humano. O poder não estava em Paulo, e ele mostrou isso. O poder estava na mensagem. A fé dos coríntios não podia depender de Paulo, mas depender da mensagem de Paulo, que era Cristo. Então ele disse, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está vendo? Então a mensagem e a pregação de Paulo não foi algo fantástico para a mente do mundo greco-romano, mas foi a palavra do Espírito, e o Espírito mandou ele dizer, você é um servo de Cristo, você é humilde, você é manso, você é compassivo, você é dependente de Deus. Obviamente Paulo operou alguns sinais em Corinto, e até a igreja de Corinto tinha dons pela sua imposição de mãos como apóstolo, e a fé dos coríntios estava baseada no poder de Deus. O poder de Deus aqui não é necessariamente os dons, mas a mensagem da cruz. No contexto de 1 Coríntios capítulo 1, ele diz, porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Bem, então capítulo 3, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem crestes, conforme o serviço que o Senhor distribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então note bem que ele está fazendo uma pergunta. Quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é João Dark? Quem é Francisco? Quem é Evandir? Quem é fulano? Quem é cicrano? Quem é? Bom, não é nada. Além de quê? Além de servos. Servos. Está vendo essa palavra se repetir? Servos por meio de quem creste. Isto conforme Deus concedeu a cada um. Então note bem, são servos de Deus, que fizeram apenas o que Deus queria que eles fizessem. E não são nada mais que isso. E todos devem proceder de tal modo. Então ele diz que Deus é que
é o Senhor da igreja. Os servos são servos. E quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Servos. Que Deus usou. Mas é Deus que está usando o servo. Não é o servo que está usando Deus para aparecer. Então, como servos de Deus, nós temos que deixar Deus nos usar e não querer usar Deus para conseguir alguma coisa das pessoas. Então, e ele disse, eu plantei, era o que eu devia fazer. E Apolo cuidou, ele regou. Mas quem é que está agindo? É Deus. É Deus que faz crescer. Então, se Deus não fizer crescer, não adianta o que planta, não adianta o que rega, porque o fruto pertence unicamente a Deus, porque Deus efetua o crescimento. Deus é que é a fonte de poder. O instrumento pode ser qualquer um, mas a fonte de poder não muda. Sempre é a mesma, sempre é Deus. Então, Deus seja exaltado, acima de Paulo, de Apolo, de mim, de você, porque somos servos, eu devo plantar, você deve regar, mas só Deus pode dizer o que vai frutificar ou não. Nós não temos como determinar os resultados, nós temos só que trabalhar, fazer o serviço de Deus, ser instrumento dele. Então, o que planta e o que rega, né, é a mesma coisa, são servos. O propósito de quem planta e quem rega é servir, é fazer o que Deus espera deles. E cada um vai receber a recompensa de acordo com o seu trabalho. Então, porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. E o resto é lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, você pode ver alguém numa construção de um edifício, de um grande prédio.